Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem e vamos aqui para mais um procedimento aqui no Quantum GIS, agora envolvendo a elaboração do arquivo de área de proteção permanente, de acordo aí com a lei do CONAMA de 12.651 de 2012, que estabelece aí as áreas de preservação permanente em cursos d'água menores que 10 metros. Evidentemente, se vocês procurarem um pouco mais a fundo, vocês vão observar que as taxas são variáveis de acordo justamente com a largura dos rios. O intuito aqui nesse vídeo é de passar para vocês um procedimento que nós chamamos de análise de proximidade, mais conhecido como buffer, ok? Então a gente vai para essa realidade aqui da nossa subbacia do córrego da Cachoeira, que nós já estamos trabalhando há bastante tempo, que fica aqui entre os municípios de Alfenas e Fama. Então, inicialmente, a gente cria o shape de pontos, a gente justamente colocar na drenagem, nas áreas de nascente. Existem alguns procedimentos, como a ferramenta de aderência aqui na questão da edição. Então, para a questão da APP, para essa lei, a 12.651, então ela estabelece 30 metros, certo? E no caso das nascentes, então raio de 50 metros. Muito bem. Certifiquem-se, pessoal, que vocês estão trabalhando com o EPSG, a projeção e o datum em metros, tá bom? Porque senão ele vai ter dificuldade de fazer se você deixar no modo geográfico. Então tem que fazer esse procedimento aqui em metros aqui para os seus dados, ok? Muito bem. Então, iniciando, vocês já sabem, como que a gente elabora, a questão do shape. Então a gente pode vir aqui, nova camada shapefile. Antes disso, mostrar para vocês então que nós estamos com o arquivo aqui da bacia, já comentei isso aqui com vocês, é a drenagem, numa escala aí compatível em 1:50.000. Muito bem. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, então a gente vai então inicialmente criar o shape da nascente. Então a gente vem aqui, nova camada shapefile, certo? E aí a gente pode vir aqui no nome do arquivo. Então aqui eu estava aqui com alguns testes, que eu já havia feito. Vocês podem criar então uma pasta, o nome app Cachoeira, certo? E aqui dentro de app Cachoeira, vocês vão colocar aqui então PTO de ponto nascente, certo? Muito bem. Aqui o EPSG é importante, vou deixar ele aqui no Córrego Alegre ou no Sirgas 2000. A gente já pode montar esse dado aqui em Sirgas, tá bom? Sirgas 2000 TM23 Sul. Bom, por enquanto é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente poder criar. Claro, o tipo de geometria, que é uma geometria de ponto. Aqui tem o do tipo linha, tipo polígono, alguns outros aqui também. Então a gente vai aqui para geometria de ponto. Se a gente quisesse acrescentar alguma variável, já seria o momento, Por exemplo, altitude, caso de dengue, como a gente fez lá no exercício do kernel, Mas não é o caso. Então aqui é só para os 50 metros mesmo para nascente que a gente vai fazer. Então a gente pode vir aqui em OK. Perfeito.
Aí, pessoal, é o seguinte, ó, tá? Algumas das vezes essa imagem ela ajuda, às vezes ela atrapalha um pouquinho. Eu vou desabilitar e essa drenagem eu vou deixar aqui aquele azul básico. Aumento então um pouquinho a espessura, certo? Bom, então aí é o seguinte, pessoal, o que a gente vai editar? Então é o ponto, né? A gente vai criar os pontos da nascente. Então a gente clica aqui no ponto, tá? No nosso shape que a gente vai criar. Vem aqui no modo de edição, tá certo? Aí, ó, olha só, a hora que eu clico, ele habilita então as outras formas de edição. É inerente aqui para esse tipo de geometria que é o ponto, tá certo? E aí eu posso vir aqui adicionar ponto, tá? E uma coisa importante na edição, que é a questão da habilitação da aderência, que é esse ímãzinho aqui, tá bom? Se ele não tiver habilitado, né, vocês podem procurar aqui em vários lugares, né, que às vezes ele se esconde, é bem comum isso. Mas vocês também podem vir aqui, ó, ao clicar com o botão direito, vocês vêm aqui na questão da ferramenta de aderência, que é essa aqui, ó, tá? Deixem ela habilitada, que vai então aparecer o nosso ímã. Bom, por quê? Por que, né, dessa ferramenta de aderência? Porque quando, né, eu quero criar então o meu arquivo de nascente, tá, que vai estar bem junto, né, com a drenagem, quando eu passo com o cursor, olha só, notem, tá, que ele fica com um quadradinho rosa aqui no caso, né, ó, é um ímã, né, ele tá fazendo uma aderência mesmo, e aí a gente tem mais segurança para poder fazer a edição desse ponto. Se eu tiro, por exemplo, ó, fica subjetivo, eu não sei se ao clicar aqui, né, se vai estar mesmo na nascente ou vai estar próximo. Quando eu habilito a aderência, de fato, aí, tá, ela vai de verdade aqui, então fica certinho, tá? Então cuidado, né, porque às vezes vem para cá, né, tal, tem que ser bem no começo, a hora que passou o cursor e acusou, então aí, qual que é o próximo passo? Vocês podem então dar aquele clique convencional, tá? E aqui pode ser um mesmo, para todos, tá? Para esse arquivo a gente depois vai dar uma distância de 50 metros, tá? E aí vocês fazem isso para toda a drenagem, ó, tá? Então vou colocar aqui também, tá? Eu vou fazer para alguns e depois eu vou vir aqui com o arquivo já feito, tá certo? Então entenderam, né, como que é o mecanismo aqui, né, ó? Vem aqui né? Ó, e aí vai criando. Vou criar esses três últimos aqui e vou dar um pause. Aí, ó. Certo? Estou criando aqui então o meu arquivo de nascentes, de ponto, tá? Vai ter um raio então de 50 metros. Bom, pessoal, perfeito então, tá? Então consegui concluir aqui a edição desses pontos, tá? Do nosso arquivo então de nascentes. Então, próximo passo, tá? Eu posso salvar aqui a minha edição. Eu vou fechar a minha edição, tá? E eu vou vir aqui para o primeiro mecanismo de análise de proximidade, o de buffer, tá certo? Para a gente atingir o nosso objetivo, então eu costumo aqui criar vários arquivos temporários, né? Porque o arquivo mesmo, né, que a gente vai usar definitivamente é o último, certo? Que ele já vai estar formando então o polígono da app. Bom, lembrando mais uma vez, eu já disse isso aqui, tá? Que essa largura ela é variável. Então nessa subbacia predominam drenagens abaixo de 10 metros de largura, né? Então aí a gente pode usar essa legislação dos 30 metros, tá? Então, aqui é mais para vocês aprenderem, como eu disse, como que a gente cria o buffer,
tá certo? No caso 30 metros, 50 metros, depois junta tudo num polígono só, tá? E como eu estava falando também, né, aqui são vários passos que vão criar, na verdade, arquivos temporários, tá? Que não tem tanta necessidade da gente guardar, mas nada impede de vocês guardarem também, que aí, por último, que a gente vai ter o nosso arquivo final, nossa app. Bom, pessoal, vamos lá então. Então, eu posso iniciar aqui pelo próprio arquivo aqui de pontos, certo? Bom, eu separei um pouquinho aqui por conta da mídia, né? Então, deixo aqui então selecionado. Vou vir aqui na minha opção vetor, tá? Geoprocessamento e amortecedor. Esse é a ferramenta do buffer. Então, venho aqui. Então, já está até aqui selecionado, por isso que é importante, né? Tá? Ele é o que a gente tinha selecionado, nosso ponto nascente. Muito bem. E aí, para nascente, a gente já sabe, então, de acordo com a legislação, que é de 50 metros. Tá certo? Aqui a gente não precisa mexer em mais nada. E ele vai gerar um buffer, tá? Com um raio de 50 metros. Tá? Vou criar uma camada temporária, porque a gente vai usar esse arquivo para juntar com outros e chegar num arquivo final, tá bom? Vocês vão entender aqui o porquê disso. Então, vou aqui em executar, vou fechar, certo? E aqui ele inicialmente fez, então, aqui o arquivo de pontos, né? Então, se eu jogar aqui o arquivo de pontos em cima, então vai ser mais ou menos essa metragem, tá? Até se eu colocar aqui, né, ó, ele está com a aderência ligada, isso aproximadamente 50 metros. Muito bem, fizemos então o nosso buffer da nascente. Vamos então agora fazer o nosso buffer da drenagem. Então deixa aqui selecionada a drenagem. Mais uma vez a gente vem aqui em vetor, geoprocessamento, amortecedor. Olha, já está selecionado aqui a drenagem. E de acordo com a legislação, para essa largura de drenagem, vocês vão vir aqui em 30 metros, ok? E vai também criar um arquivo temporário. Vamos executar, fechar. E aqui já tem, né, ó, do ponto de vista então da própria drenagem, né? Se eu vier aqui com a régua também, ó, tá? Vai dar aqui aproximadamente 30 metros, tá certo? Desse ponto aqui da drenagem. Muito bem, pessoal. Então, são dois arquivos temporários que ele nomeia aqui com esse nome, bordeada, tá? E o próximo passo, tá, para a gente ter a nossa app, tá? A gente está num processo de construção aqui, tá? Então, seria juntar esses dois arquivos temporários bordeada num único arquivo, tá? Alguns já me perguntaram uma vez, né? Eu poderia, por exemplo, juntar linha com ponto? Não, pelo menos até o que eu sei, ele não junta arquivos de geometrias distintas, né? A gente tem que deixar tudo no mesmo tipo de geometria, tá? Por quê? Ao fazer o buffer da ponto, ele gerou um polígono aqui, da própria app da nascente, tá? E do ponto de vista da drenagem, que é uma linha, ele gerou também um polígono, tá? Que diz respeito à app dos 30 metros da própria drenagem. Tudo bem? Muito bem, então o nosso próximo passo aqui é juntar o polígono da app de 30 metros da drenagem com a app dos 50 metros aqui do raio, tá? Desse ponto, 50 metros. Então, eu tiro essa seleção aqui do ponto, tiro essa seleção da drenagem, tá? E aí vão ser esses dois arquivos temporários. Tá fácil, né? Porque o que facilita aqui pra gente? A gente ter pouco arquivo, tá? É um modo da gente poder organizar os nossos dados e ter menos risco de se confundir com eles, o que é, de certa forma, bem comum. O que o pessoal mais acaba incorrendo aí em erros é ter muito arquivo, né? Então aumenta a chance de confusão, tá?
não precisam ficar assim temerosos. Por exemplo, quando vocês estão trabalhando com o QuantumGIS, o pessoal às vezes fica muito atrelado ao projeto, e não precisa, não necessariamente precisa estar com aquele projeto cheio de arquivo, né? Cria um projeto em branco, né, como eu fiz aqui, e aí você vai colocando os arquivos, né? Aí a pessoa fala assim, mas eu não sei onde está o meu arquivo, né? Então é todo um procedimento, né? Um cuidado, uma análise de organização dos dados, que se eu não sei onde está, tá, lá no projeto, aqui se eu passo um cursor em cima, ó, ele já fala mais ou menos onde que ele está, certo? Mas se eu quiser ainda observar melhor, eu posso vir nas propriedades, vir aqui, por exemplo, na informação, e ele aponta o caminho aqui para a gente, de onde está. Então não precisam temer quanto a isso, tá? Ficar assim preso ao projeto. A cada momento que vocês acharem melhor, criem um projeto em branco, tá? E aí, se for conveniente, depois vocês salvam como outro projeto, né? Que nem esse aqui pode ser salvo como projeto da app, tá? Mas o importante é proceder corretamente com essa análise aqui e depois o arquivo ficar salvo na pasta correta para essa função. Muito bem, pessoal. Então, eu posso também tirar esse limite daqui. A gente já sabe que vão ser esses dois bordeados que a gente vai juntar, tá? Então, vai ser esse polígono com esse que a gente vai juntar. Tudo bem? Então a gente vem aqui em vetor, geoprocessamento mais uma vez, tá certo? E agora a gente vai vir na função de união. Então vejam, a função de amortecedor para drenagem para o ponto, para a união dos polígonos que foram gerados, e depois a gente vai vir aqui na ferramenta de dissolver. Então vocês vão entender o que vai ser feito aqui. Tá? Vamos unir. O que a gente vai unir? Aqui ele colocou, acho que o limite da bacia, porque ele estava selecionado. Mas aqui são os dois bordeadas aqui, ó. Bordeado. Bom, então, aqui esse foi o arquivo que ele gerou, da união. Tá certo? Tinha dado um errinho lá dos outros arquivos, acho que eu coloquei com o mesmo nome. Juntei duas coisas iguais, então vocês têm que se atentar para isso, tá bom? Então, essa é a união, tá? do que ele estava, olha só o que ele criou, né? Ó. Tá? Então, esse aqui eu vou mandar embora, e esse aqui também. Bom, pessoal, aí o seguinte, agora sim, tá? Olha só, ele ainda tem vários segmentos dele, né? E qual que é o problema? Que o problema é que se eu colocar para ele calcular a área, ele vai calcular a área de todos esses segmentos que estão aqui dentro, de polígono e de área, né? Ele tem que juntar tudo dentro da tabela, não é bacana. Eu acho que aqui a gente consegue então fazer o último passo, tá? Então são 3 passos, como eu falei para vocês. O amortecedor, né, que é o buffer da drenagem e dos pontos. Tudo bem? Depois a gente vem então para a união. Juntou então 2 arquivos de geometrias semelhantes, 2 polígonos. E agora a gente vai tirar as arestas aqui de dentro, tá? Muito bem, então posso vir aqui em vetor, geoprocessamento, dissolver. E o arquivo que eu quero dissolver é justamente esse união aqui, ó, esse temporário. E agora sim, eu posso vir aqui então, no dissolvido, e vir aqui para salvar no arquivo. Tá? E aí eu vou procurar, evidentemente, aqui a minha pasta, aqui da cartografia. Aqui no meu app Cachoeira. Tá certo? E aí sim eu vou colocar app underline bacia, tá? Ou underline cachoeira. Diz respeito então a área de preservação permanente, aqui para minha área de estudo. Vou vir aqui em salvar, deixo essa opção aqui habilitada também, abrir arquivo de saída depois de executar o algoritmo.
Aí ele fez, eu tiro, e aí qual que é a diferença? Quando eu tiro a união daqui, ó, olha só o que ele fez, ó. Tiro também ponto, né? Então vejam, ó, ele limpou aquela geometria que estava dentro. Então agora sim a gente tem uma máscara de área de preservação permanente, tá? De modo, tá, que agora eu posso calcular a área, do quanto que tem que ter preservado de acordo com a legislação vigente, tá, para essa área de estudo, certo? Então dentro aqui dessa APP, pela legislação, a única classe de uso e cobertura da terra que tem que ter é mata nativa. O que não for mata nativa, então, incorre uma questão de conflito de uso da terra em APP, certo? Muito bem, vamos então para o nosso último passo, que vai ser calcular a área. Tá bom? Então, vocês já sabem como que a gente faz. Aqui a gente pode vir, então, na calculadora de campo, certo? E aí, diz respeito, então, a APP, tá? E aí a gente vem aqui em geometria, ó. A geometria. E aí a gente vem aqui em área. Área. Só que é o seguinte, pessoal, uma coisa que eu esqueci, uma coisa que é muito importante. Eu estou criando um atributo de área. Então eu preciso aqui, com essa opção aqui selecionado, né, criar um novo campo, eu vou colocar aqui então, né, área, underline, HA de hectares. E o número a gente sabe que não dá para ser um número inteiro, tem que ser um número real. Então ele vem aqui na categoria de decimal. Comprimento de saída 10, tá bom? Tá certo? Vou colocar 15 aqui, vai? Precisão de 3. Muito bem. E aí, a gente pode dividir aqui, ó, por 10.000. Então eu vim aqui na barrinha, dividido por 10, 1, 2, 3. Aí a gente tem a área hectare. Ele dá uma prévia aqui pra gente, olha que interessante, ó, que é de aproximadamente 373,99, né? Então vai arredondar isso aqui para 374, vamos dizer assim. Mas é importante estar aqui em número real. Se eu quiser, por exemplo, que fique em quilômetros quadrados, seria 1 milhão. Então seria, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí são duas casas decimais aqui para a esquerda, ó. Então daria uma área de 3,73, tá, quilômetros quadrados. Eu vou deixar em hectares mesmo. Tudo bem? Bom, beleza. Então aí eu posso vir aqui. E aí eu posso salvar, tá? Porque ele tá aqui, é uma edição, né, que foi habilitada. Posso fechar. Esse arquivo da união eu posso também remover, tá certo? E aqui então eu venho aqui na minha tabela de atributos, tem muitas feições, ó. Como ele foi criando um em cima do outro, né, vários, eu posso também fazer o seguinte, antes de ver a minha área, eu posso habilitar aqui a minha edição. Quando eu habilito a minha edição aqui, ó, ele habilita também a ferramenta de adicionar campo, né, e excluir campo. No caso eu vou excluir, tá certo? Então eu posso vir aqui, eu vou tirar esse level, graphic, todos esses aqui que não me interessam para esse arquivo, tá certo? Esse level também acho que eu vou tirar, deixa eu ver qual outro aqui. Eu vou deixar o seguinte, só o ID e a área. Aí, ó. Certo? Agora a gente tem o nosso atributo aqui. Vamos supor que eu queira aqui, né, nesse ponto de vista, nesse ambiente, criar uma outra tabela. Então pode ser também, ó, novo campo. Eu posso colocar exemplo, né, área
km2, certo? Vai ser um número real. É uma outra forma de se fazer, tá, pessoal? Aqui vou colocar também com 15 e precisão de 3, tá? E aí a gente vai ter que fazer o cálculo. Como que a gente faz? Então eu venho novamente aqui na calculadora de campo, tá? E aí, ó, ao invés da gente vir para esse lado aqui, ó, a gente vem para esse aqui, ó. Atualiza um campo existente, tá? Então, diz respeito ao que a gente acabou de fazer, ó, a área quilômetros quadrados, tá certo? E do mesmo modo aqui, ó, geometria, tá? Eu vou, no caso, pegar a área e dividir, tá? Como eu já falei para vocês, a questão do quilômetro quadrado, então é 1 milhão por unidade de área, certo? Ó, já deu a prévia para a gente, ok? E calculou. Duas formas, então, de calcular a área aqui para o nosso arquivo, tá? Um em hectares, outro em quilômetros quadrados. Vou salvar a minha edição, isso é importante. Vou tirar o modo de edição e está feito, certo? Aí eu posso fechar aqui. Eu posso talvez habilitar aqui, ó, e tem toda a minha área de app aqui para a gente poder analisar, tá certo? Verificar a situação. Uma forma mais interessante, talvez, de verificar essa situação é clicar aqui com o botão direito, vir na simbologia, preenchimento, cor do preenchimento, preenchimento transparente. Aí eu venho naquela cor que estava outra vez, não lembro se era essa, mas essa aqui acho que já fica interessante, fica, né? Tá? E aí a gente vê a questão da área, né? Da situação da área. Tá? Se por algum motivo, né, às vezes a drenagem proveniente de uma carta, ela vem com algum deslocamento, tá? Então aí, dependendo da escala que vocês forem trabalhar, aqui o intuito é ensinar como que monta a app, né? Então vocês podem, por exemplo, editar a drenagem aqui mesmo, né? Editar com uma imagem de alta resolução como é essa, né? Tá certo? Fazer um exercício aí de fotointerpretação. E do mesmo modo, depois vocês procedam aí com a app, o buffer de 30 metros e também da app da nascente. Tá certo, pessoal? Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Uma ferramenta aí muito utilizada aí no âmbito do SIG, das geotecnologias, muito fácil de fazer e que tem aí então 3 pressupostos, né? Então a questão da gente trabalhar com buffer, no caso aqui é o amortecedor, depois a gente junta as geometrias que são similares, certo? E depois que a gente uniu, a gente dissolve para tirar então a rebarba, né? As arestas que vão ficar lá dentro, para a gente poder então, por último, calcular o que? A nossa área. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, tá certo? E do que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição. Um forte abraço e se cuidem!